Glória a Deus, né? Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Ficamos ruins aí a semana passada, estamos melhorando, né? Graças a Deus, já tomei um vidro de xarope, já tomei vários remédios. Estamos aí se recuperando, né? Em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Deus tem trabalhado. Aleluia. É Ele que está no controle de todas as coisas. Queria compartilhar com os irmãos o Salmo 119. Você já leu o Salmo 119? Nós vamos. Até meia-noite, né? Dá. Salmo 119. 176 versículos. Isso, 176 versículos. Até meia-noite nada. Depois da meia-noite ainda tem barquinha? Né? Barquinha a noite toda, Faz né? uma vigília. Com certeza. Os irmãos acharam o Salmo 119? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Você editar? Desculpa, pessoal. Vamos orar. Pai amado e querido Deus, como eu já disse, estamos gratos por estarmos aqui na tua casa. Já te louvamos, te adoramos, demos risada porque nós temos comunhão contigo e com os irmãos. Estamos aqui para nos alegrar, para prestar um culto a ti, um culto racional, um culto inteligente. Viemos buscar sim mais de ti, força, poder para prosseguir, Senhor. Embora muitas coisas tenham acontecido em nossa volta, mas o nosso olhar está para ti. Tua palavra diz que nós temos que olhar para o teu Filho Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Para Ele estamos olhando e nele nós queremos nos fortalecer para a glória do teu nome. Faz de mim um instrumento afinado nas tuas mãos, que nós vamos receber a tua palavra, que nós vamos nos regozijar e nos alegrar nesta noite mais e mais, porque sabemos que tu estás aqui. E quando tu está em algum lugar, a alegria é abundante. Algumas versões dizem que a tristeza salta de alegria na tua presença. E eu creio em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Né? Louvado seja Deus. Salmo 119. Na Bíblia de vocês, no primeiro versículo em cima está escrito Aleph. Tá? Essa não está. Tá? Salmo 119, pastor. Está escrito. Em cima do primeiro Aleph. Tá? Tá? Aí depois lá no 9 está escrito Bet. Depois, isso. No 9, em cima do 9. Aí depois lá no 17, Gimel. Isso. No 25, Dalet. Depois Ri. Depois Van, Zain, Het, Et, Lod, Kef, Lamed, Men, Nun, Samet, Ain, Pe, Tisat, Kof, Reish e Shin. Isso? Tem mais um tal. Tal. Tem mais outro que eu não li? 69. 69, tal. O tal, que eu não virei a página aqui. Vocês sabem o que é isso? Não? Isso é alfabeto grego. Vocês contaram, tem 22 letras, pode contar, não tem problema. Como eu disse, até meia-noite, né? Dá para a gente contar.
quem está com a Bíblia? Né? Isso aí, essas 22 letras são um alfabeto em hebraico. O autor, né? O autor desse salmo são os sacerdotes israelitas, né? São os sacerdotes israelitas. E o salmo 119, ele é chamado de acróstico. Eu ainda não pesquisei o que é acróstico, né? Mas acróstico, né, ele é chamado de acróstico porque ele é formado por um grupo de 8. Né? Mais uma vez, se você for contar, tem 8 versículos e uma letra do alfabeto hebraico. 8 versículos e uma letra do alfabeto hebraico. É por isso que ele é chamado acróstico, ou seja, porque é formado por um grupo de 8 e 8. Né, segundo as letras do alfabeto hebraico. Amém? Amém. Glória a Deus. Como é chamado o Salmo 119? Lembra de crosta de barco? Você que trabalha com pesca, lembra da crosta do barco? É a crosta. Né? Então, como é que é a crosta? O barco lá é a crosta, já lembra que é a crosta, né? É um jeito de a gente se lembrar. Louvado seja Deus. Eu também não sabia, fiquei maravilhado de saber, porque a gente queria saber porque essas letrinhas, né? E aí a gente foi pesquisando e está aprendendo. Bíblias de estudo, por isso que eu acho legal ter várias Bíblias, né? As versões diferentes, algumas Bíblias trazem o estudo de uma coisa e outra, e assim vai, né? Muito legal. Esse Salmo 119 é um tributo à palavra de Deus. O salmista define a palavra de Deus em cada aspecto da sua autoridade e do seu poder. Ele manifesta a alegria em conhecê-la e, sobretudo, os benefícios, né, e em praticá-la. Também, irmãos, eu me alegro, sabe, em conhecer muito a palavra de Deus, né? Eu brinco até com vocês aqui que a gente já fez isso, e está fazendo mais uma agora, né? Mas por quê? Porque eu me alegro, irmãos, sabe? Mas ali não, falou da palavra de Deus, se é para mim aprender, e eu acho muito bacana, porque quando nós nascemos aqui em Santa Cruz do Navegante, né? Nós nascemos aqui e o pastor ele me incentivou a estudar, buscar mais e mais de Deus, né? Eu sei que Deus colocou no coração dele que eu tinha essa necessidade, e eu creio que todos nós temos essa necessidade de aprender e aprender mais de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não vamos ser levados por vento de doutrina. Existe amaciante de roupa? Vocês são mulheres? Sim ou não? Sim. Homens também lavam roupa. Eu gosto de lavar roupa com amaciante, eu gosto. Né? Existe amaciante de cabelo? Eu não posso dizer que existe, mas eu sei que existe, né? Vocês mulheres sabem disso. Existe, irmão? Amaciante de cabelo? Para nós não, né? Para nós não. Mas tem amaciante de cabelo, tem condicionador, e tem amaciante de ego, né? Aquele esfregador que emprega para massagear e maciar o teu ego. Mas nós não, nós temos que pregar a palavra que confronta, né? Que diz a verdade e nos liberta. Eu tenho feito os podcasts aí, né? E o menino que faz a entrevista lá no Brasil, ele falou assim: poxa, eu não sabia disso, pastor. E ele estuda, ele não é crente, e ele faz teologia. Ele faz teologia. É que assim, né? A gente sabe que cada um é cada um, né? Cada um. Existe um rapper, Mano Rapper, né? Muito bacana ele não acreditava na palavra de Deus. E fizeram
Mas, é o seguinte, se eu estudar e me converter, eu vou para Jesus. Se eu não me converter, e ele foi, irmão. Estudou 1 ano, estudou 2 anos, foi o aluno que o professor mais gostou, porque por ele não acreditar em Deus, ele perguntava: por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Sabe? E no 2º ano ele se converteu ao Evangelho de Cristo, a palavra católica, né? E é muito legal, irmãos, por quê? Porque a palavra ela faz isso, ela nos alegra que a gente conhecer mais e mais de Deus. E além disso, irmãos, a palavra de Deus emprega vários sinônimos para descrevê-la, né? Mandamentos, preceitos, juízos, decretos, testemunho, né? Caminho, né? Estatutos, né? Tudo é a palavra de Deus. Isso mostra que a palavra exorta, alerta, repreende e direciona o ser humano para que ele obtenha sabedoria, entendimento, resposta para os seus problemas e o cumprimento das promessas divinas em sua vida. Né? É como eu sempre digo, eu comprei uma moto, é a segunda que eu compro zero, veio um livro chamado Manual de Instrução. Você compra qualquer produto na loja, mesmo se você comprar pelo correio, vai vir um manual de instrução para que aquele equipamento ele venha ter uma durabilidade na terra. Né? Você usando bem, de acordo com o manual de instrução, ele vai ter uma durabilidade. A Bíblia é um manual de instrução para nós. Vamos dizer aqui que ela é para nos dar entendimento, sabedoria, resposta para os nossos problemas. Só que não é para dar uma durabilidade na terra, é para nos trazer a vida eterna, para nos dar vida eterna. Quando nós usamos bem esse manual, nós vamos obter a vida eterna. Eu quero obter a vida eterna. Quem quer que diga amém? Glória a Deus, né? Quem seguir as instruções das Escrituras crescerá em graça, fé e justiça diante de Deus. Louvado seja Deus. Além do Senhor, como diz aqui, bem-aventurado no primeiro versículo, os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurado é mais que feliz, né? É mais que feliz. Eu sou mais que feliz por muitas vezes, né? Por ver os filhos dos meus filhos, né? Por tentar andar retamente nos caminhos do Senhor, que a gente está tentando, né, irmão? Não estamos andando reto, nós estamos tentando, mas Deus nos dá graça. E aí diz que a lei do Senhor representa o ensino perfeito de Deus, do Altíssimo, e andar significa continuamente seguir as instruções divinas, para que assim o homem se torne irrepreensível. Então andar, irmão, é continuamente, né? Uma vez nós estávamos ali, nós éramos do templo de Deus ali, e eu lembro se tinha sido eu que tinha pregado, não sei quem pregou, e o irmão falou assim, ele foi fazer o fechamento. Glória a Deus, irmãos, depois de um culto abençoado desse, posso ficar em casa uma semana. Eu falei, gritei, misericórdia, irmão, amanhã eu quero mais. Amém. Irmãos, é continuamente, nós temos que buscar a Deus continuamente, não é? Legal, me fortaleceu hoje, amanhã é outro dia, né? A gente, quando vai dormir, Deus prepara o próximo dia para nós. Quando nós acordamos, nós temos que pedir graça, sabedoria, porque a gente lembra que ela dá, a palavra de Deus, para que nós possamos passar por aquele dia que o Senhor já preparou. Quem é que sabe o que vai acontecer no dia? Somente Deus, né? Deus é que sabe, Ele que preparou. Então eu tenho que pedir graça e sabedoria para Ele. Né? Vamos enfrentar lutas, talvez um pouquinho a mais daquele de ontem, um pouquinho a menos, né? Mas vamos enfrentar, irmão, vamos ter tribulação, então nós temos que pedir a Deus, né? Mas que aquele que esporadicamente se volta, né, à lei de Deus, será sempre alvo de correção. Quem se volta ao contrário, irmão, vai ser alvo de correção, né? Deus vai corrigir mesmo, porque eu como pai, hoje ainda não está muito difícil, mas eu ainda corrijo os meus filhos, né? Tudo barmanjo, né? Tudo
pai de filho, né? E a gente ainda chama atenção, eu chamo atenção. Goste ele ou não, goste ele ou não, eu chamo, não mora mais debaixo do meu teto, então eu não exijo. Porque quando morava debaixo do meu teto, eu chamava mesmo atenção. E o pai que ama, ele exorta o filho. Se a gente errar, Deus com certeza vai nos exortar, vai chamar, mas que a gente venhamos andar no caminho do Senhor, para que nós venhamos ser irrepreensíveis. O verso 2 vai dizer: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, né? Guardar o testemunho do Senhor, essa é a chave para a felicidade do ser humano. Todos querem ser felizes aqui? Amém? Então, guarda os testemunhos do Senhor, né? Podemos ver que ser feliz não é ter uma conta bancária gorda, ter um carro do ano, ter uma mansão, não. É guardar o testemunho do Senhor. Essa é a chave. E guardar, irmão, significa obedecer a palavra de Deus, pois nela está a sua vontade. A sua? A sua ou a de Deus? A de Deus, né? É a de Deus, né? Guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque lá está a vontade de Deus. Mas essa obediência não deve ser feita de forma superficial, ou seja, religiosa ou forçada, e sim de todo o coração, né? Buscam com todo o coração, né? Isto é, com prazer e gratidão. Eu sempre falo, de novo, quem vai pregar o pastor Marcos? Eita, tem que escutar aquele homem e falar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Com alegria, eu vim para cá porque eu amo estar aqui na casa do Senhor. Eu amo ouvir a palavra de Deus, amo louvar a Deus. Não importa quem vai trazer a palavra de Deus, não é. Trazendo a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. Só está mudando a voz aqui de quem está aqui na frente, a pessoa. Mas se é a palavra de Deus, irmãos, nós temos que ser bem-aventurados de guardar e buscar de todo o coração, né? O verso 3 vai dizer: e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos, né? Os caminhos do Senhor, eles são opostos, né, aos caminhos deste mundo perverso, né? Nós temos visto aí que agora esse mês aí, final desse mês e entrada desse mês, o mundo está vindo com tudo aí, né? Os seus enredos e suas perversidades, né? Mas nós andamos no caminho do Senhor, né? Somente quem trilha as veredas de Deus compreende seus pensamentos e recebe a redenção do Senhor Jesus, que é o próprio caminho que nos leva a Deus Pai, né? Muitas pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus. E já teve essa afronta. Eu já tive essa afronta e foi uma experiência assim muito tremenda, porque eu trabalhava num prédio, morava aqui ainda, trabalhava num prédio lá na Conselheiro Neves, e toda vez que aquele homem passava, entrava e saía do prédio, eu estava segurando a Bíblia na mão, estava lendo a Bíblia na mão. Eu era o porteiro, eu tinha a responsabilidade dos portões e do PABX na época, aquele grandão. E eu ficava ali atento nos meus retrovisores, embora todos os moradores tinham controle remoto, mas sempre tinha algum engraçadinho que buzinava. E você via que o controle remoto estava ali no painel do carro dele, mas ele queria que você abrisse, porque ele achava que ele pagava o porteiro para abrir o portão para ele. É muito interessante, né? E aí esse homem um dia passando, ele veio e falou assim: abre aí sua mão. Aí eu abri a minha mão. Aí ele falou assim: você está vendo que todos os seus dedos, eles levam em direção ao seu pulso? Realmente é, né, irmãos? Todos os dedos levam em direção, até isso aqui, né? Levam tudo em direção ao seu pulso. Sim ou não? Sim. Né? E ele fala assim: então, todos os caminhos levam a Deus. Ele falou, houve
alguns segundos, não deu 1 minuto, irmão, de silêncio da minha parte. E quando ele falou isso, eu falei: Deus me ajuda. E Deus falou assim para mim, fala para ele assim: todos os caminhos levam a Deus no dia do julgamento do trono branco. Ele baixou a cabeça, irmãos. Eu falo que ele saiu cantando o período de primeira e segunda marcha e nunca mais ele falou comigo, né? Porque foi uma resposta que veio de Deus, irmãos. Não veio de mim, porque eu nem esperava essa pergunta. Todos os caminhos levam a Deus. Pois é, todos vão chegar a Deus no dia do grande julgamento do trono branco. Irmãos, somente só existe um caminho que nos leva à salvação. Todos os caminhos realmente podem levar você a Deus no dia do grande julgamento do trono branco. Irmão, mas para a salvação, só Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O verso 5 e o 6 vai dizer assim: quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvado seja Deus. Eu pulei um, né? Pulei o 4, né? O 4 vai dizer assim: tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. A obediência é incansável, tá? Aqueles que praticam integralmente as ordenanças sagradas não correm risco de cair. Essa obediência diligente satisfaz ao Altíssimo e é um antídoto contra as vontades pecaminosas, né? Bom, a gente tem que estar sempre buscando Deus. Eu tenho que estar na igreja direto? Não. Tem que estar com a palavra de Deus na mente e no coração. Isso vai te impedir, né, de tombar, de sucumbir, né, de cair nos desejos carnais, né, nos desejos pecaminosos. Ou seja, é um antídoto contra as vontades pecaminosas, né? Buscar a Deus, a obediência é incansável. Aí, como o verso 5 e 6, quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que o salmista aqui, ele fala assim: eu quero, como disse o apóstolo Paulo, né? Eu quero fazer o bem, mas não faço o mal. E o mal que eu não quero fazer, acabei fazendo. Essa é o ser humano. Ele é assim. Não é assim, irmãos. Por isso que nós temos que buscar Deus continuamente. Louvado seja Deus. O salmista, ele revela sua aspiração mais intensa. Ele deseja que seus passos sejam dirigidos pela vontade de Deus. Nós temos que ansiar isso. Irmãos, alguns irmãos sabem, depois da terça-feira retrasada, né, que era passada essa semana, lá na outra, que faltou luz, sabe, eu estou dando um passo de cada vez. A minha mãe falou: tu já fez isso? Eu falei: calma, filha, calma, primeiro eu tenho que fazer isso, para depois eu fazer aquilo. Sabe, então ontem eu levei o transmissor no técnico, e eu fui orando. Quando eu entrei na casa dele, fiquei orando, e ele ligou lá e o negócio não funcionava, e ele falou assim: pô, pastor, eu falei: não sei, meu irmão, não sei para tu ver, se eu soubesse alguma coisa aí, eu não. Mas o senhor sabe se então, meu irmão, eu não estava em casa, não sei se o raio entrou, se o raio saiu, não sei se eu não sei o que aconteceu, irmão. Não sei para tu dar uma olhada aí, né? Porque não está ligando, não, dá uma olhada aí, meu irmão. Aí ele virou para cá, mexeu lá, aí a vendinha aí funcionou, pastor. Aí botou os negócios lá, e ele tinha cortado 2 fiozinhos e tal. Aí daqui a pouco ele falou assim: pastor, não está dando potência. É verdade, dá uma olhada aí, Luiz, dá uma olhada aí. Vai olhando aí, eu estou aqui, não manjo nada, meu irmão, estou só olhando aqui, eu só olho. E orando ali, estou olhando ali, aí daqui a pouco, pastor, a luz de cá ligou da potência, mas a outra não sei não. Tu vê melhor, Luiz, eu vou estar orando aí, tu vai estar mexendo aí, vamos ver o que Deus vai fazer. É um passo de cada vez, irmão. Nós temos que ser direcionados por Deus.
Nós queremos que Deus venha estar nos direcionando. Sabe por quê, irmão? Porque senão a gente faz tudo errado. Tudo errado, irmão. Tudo errado. Louvado seja Deus, né? Nós temos que ser dirigidos pela vontade de Deus, né? O Deus disciplinador oferece sua direção ao ser humano para que este tenha uma conduta ilíquida, ou seja, pura, agradável, livre de erros, né? De acusação. Nós temos que buscar a direção de Deus, irmãos. Quem segue os seus conselhos é honrado e aprovado por Ele, né? Não quero aprovação de homens, né? Não quero galardão de homens, não quero galardão de Deus, quero aprovação de Deus. É dele, por isso que nós temos que seguir os passos de Deus, né? Não existe aquele, eu vou fazer porque eu sei fazer, porque eu sou o cara, não existe isso, não. É Deus que está na nossa frente, Deus está em primeiro lugar. Amém. O verso 7 e o 8 vai dizer assim: louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus juízos, observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente, né? Quando tiver aprendido. Os juízos do Senhor são retos e devem ser aprendidos pelos seus filhos. Quando essa aprendizagem é progressiva e contínua, resulta na mais perfeita adoração, obediência absoluta, né? É que eu falo, a gente aprende a palavra de Deus e aí a gente começa a adorar, a engrandecer, a exaltar o nome do Senhor, e as pessoas não conseguem entender. Poxa, o fulano ali, a vida dele, eu acho que não é muito legal não. Eles até pensam, porque eles veem pelos olhos carnais, né, aparentemente, mas o que importa, irmão, é você e Deus. É você e Deus. Deus, Ele te conhece, Ele te sonda, e quando você busca Ele de todo o seu coração, irmãos, a verdade, irmão, nós estamos aqui meio de passagem, nós estamos oh meu Deus, como é que se fala? Eu esqueci o nome. Peregrino. Estamos peregrinos nessa terra. Somos embaixador, né? Somos no céu. Estamos aqui de embaixador aqui nessa terra. E Deus, irmãos, Deus, Ele conhece e sonda todos os nossos corações. Isso aqui é muito legal. Antigamente se reconhecia o adorador pelas vestes, né? Que usava, o sacerdote usava. Hoje não, hoje o nosso Deus, Ele sonda a cada um, Ele conhece a cada coração. Louvado seja Deus. O verso 9 e o 10 vai dizer assim: com quem purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Contudo, o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. E o 11 vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Né? Como se manter puro? Né? A pergunta do salmista se estende a todas as pessoas diante das múltiplas tentações da vida. Como se manter puro, né? Vamos, a coisa mais terrível é você ter uma luta interna, né? Dentro da sua mente. Quando a gente é novo convertido, apesar que eu ainda sou novo convertido, ainda tem umas lutas, só que a gente sabe enfrentar essas lutas, mas no princípio que a gente não sabia enfrentar essas lutas, né? Quem já viu aquele filme, o Martinho Lutero? Já viu? No começo do filme, ele está lá no coisa lá, esfregando o chão, ele está ali numa luta tremenda, né? E ele briga, ele bate no chão, assim, sabe? O diabo falando na mente dele e acusando ele, e, tipo assim, ele sabe que ele é pecador, mas o diabo fica acusando ele. Então a gente tem que saber se defender, né? E quando a gente busca Deus, a gente começa a aprender,
né? Como se manter puro, né? Diante de múltiplas tentações da vida. Eis a resposta de Deus, aplicando energeticamente a palavra às suas vontades, pensamentos e aflições. Lendo a palavra, irmãos, aplicando ela em nossas vidas. As Escrituras revelam de maneira clara tudo o que agrada ao Senhor. Assim, aqueles que está disposto a honrá-lo devem se manter longe do pecado, sacrificando sua curiosidade, companhias e inclinações carnais, né? A gente não consegue evitar que uma ave voe ao redor da nossa cabeça, né? Ela ensina, ela está voando, mas a gente pode evitar que ela faça ninho na nossa cabeça. Ou seja, vê um pensamento ruim, sai para lá, vai atrás de mim, faz que nem Jesus falou para Pedro, para trás de mim, vai para lá, não vem não. Agora, se acontecesse assim, que às vezes você está sozinho, você pega se pensando. Então imagina o que você está pensando, veja o que você está pensando. Se for do diabo, já põe para trás, né? Louvado seja Deus. Olha só, o verso 12. Olha, já está passando a hora, né? O salmista diz assim, verso 12: Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. O salmista se dedica a aprender, assim como faz o aluno aplicado. Todos os que possuem essa sede de conhecer a vontade do Altíssimo serão ensinados por ele. Você tem que ter vontade de aprender, né? Você tem que ter vontade, você tem que ter desejo de aprender. O meu pai, ele via quem realmente queria aprender. Meu pai foi mecânico de máquinas pesadas, e ele sempre olhava aqui quem realmente queria aprender a profissão dele. Certa vez, eu não era crente, trabalhava na metalúrgica, e estava eu na borracharia, tinha um rapaz da mecânica leve, que existia a mecânica leve, que era de automóveis, a mecânica pesada, que era de caminhão e locomotivas. E aí, antes de a gente jantar, o alemão, né, morava lá na chácara do Barreiro, ele, aí borracha, trouxe lá do teu tio lá, né, já, né, já faleceu, espero que tenha aceitado a Jesus. Trouxe lá do teu tio lá, vamos experimentar? Eu falei, vamos. Aí fomos experimentar, fomos fumar maconha, né, não era convertido. E aí, trocando uma ideia com o alemão, ele falou assim, rapaz, quando eu trabalhava na CSTC, quando eu trabalhava na CSTC, eu trabalhei. Aí ele falou, pô, eu aprendi a mecânica lá. É mesmo, um senhor lá, o nome lá aqui. É mesmo, pô, eu falei, meu pai trabalhou lá. Teu pai trabalhou lá? Quem era teu pai? Eu falei, meu pai todo mundo conhecia ele como Peter Pan. Pô, o cara começou a chorar. É mesmo? Pô, rapaz, foi ele que me ensinou. Foi ele que me ensinou, rapaz. E ele falou para mim que ele só ensinava para quem